O cheiro de mofo e desespero era palpável no pequeno parlatório do presídio. Alice Ribeiro, advogada criminalista, com uma reputação de ser tão afiada quanto seus terninhos sob medida, ajustou os óculos e olhou para o homem à sua frente. Daniel Correa. O nome dele estava em todas as manchetes, sussurrado com repulsa nos noticiários, acusado de um crime brutal, o assassinato de uma jovem artista em um bairro de classe alta. Mas Daniel, ali, com seus olhos intensos e uma postura que exalava uma calma quase perturbadora, jurava a inocência. Doutora Ribeiro, eu não fiz isso. A voz dele era rouca, mas firme. Não havia desespero, apenas uma convicção gélida que a intrigou. Eu sei o que parece, mas a verdade é outra. Alice já havia visto de tudo em seus anos de carreira. Olhos suplicantes, lágrimas de crocodilo, sorrisos forçados de inocência. Mas Daniel, algo era diferente. Ele não implorava, ele afirmava. E mesmo algemado, havia uma dignidade estranha nele, um poder latente que a fez sentir um arrepio. Não, espinha. Senhor Correa, meu trabalho é defender os fatos. Ela começou. Profissionalismo puro. Preciso de todos os detalhes, por mais insignificantes que pareçam. Daniel inclinou a cabeça, um sorriso sutil e quase imperceptível brincando em seus lábios. Os detalhes, doutora, são complexos. E a verdade é que as pessoas preferem a narrativa mais conveniente. Seus olhos, de um castanho profundo, a devoraram, não com lascívia, mas com uma curiosidade quase predatória. Ele estava a analisando, ela sabia. Os dias se transformaram em semanas de visitas ao presídio. Alice se viu mergulhando no caso Daniel Correa como nunca antes. Os autos eram volumosos, as evidências circunstanciais, mas o promotor parecia ter um caso sólido. No entanto, quanto mais ela conversava com Daniel, mais a história dele ganhava contornos de uma trama intrincada, cheia de pontas soltas e figuras sombrias que a polícia parecia ter ignorado. Ele era um gênio manipulador ou um homem injustiçado? Ela ainda não sabia. As conversas no parlatório deixaram de ser apenas sobre fatos e provas. Daniel tinha uma mente brilhante, uma inteligência que a desafiava como nenhum cliente antes. Ele citava filósofos, discutia teorias da conspiração, e a cada encontro parecia desvendar uma nova camada de sua própria psique. E no processo, ele parecia estar desvendando a dela também. Você é uma mulher interessante, doutora Alice, ele disse uma vez, com um tom casual que a pegou de surpresa. Tão focada na lógica, mas consigo ver uma corrente subterrânea de curiosidade, ou talvez de rebeldia. Alice sentiu um rubor subir pelo pescoço. Ninguém falava com ela assim. Ainda mais um cliente. Minha rebeldia se manifesta em defender clientes que a sociedade já condenou. Senhor Correa, ela respondeu, tentando soar firme. Ele riu, um som grave e rouco que a atingiu em um lugar inesperado. E isso não é uma forma de rebeldia contra Esconvenx, contra a facilidade de aceitar a versão oficial? Não me diga que você não sente um certo prazer em nadar contra a corrente. Ela não respondeu. A verdade era que ele havia tocado em um ponto sensível. Sim, ela sentia. Havia algo inebriante na luta por aqueles que ninguém mais queria defender. Daniel tinha uma forma de ver através dela, de atingir suas fraquezas e seus impulsos mais profundos, sem precisar de esforço. Em um dos encontros, ele se inclinou sobre a mesa, os olhos fixos nos dela. Você sente que está em um jogo, doutora, não é? Ele sussurrou, a voz quase inaudível. Um jogo de xadrez onde cada movimento conta, e você gosta de jogar. Ela sentiu um frio na barriga. Meu trabalho não é um jogo, Sr. Correa. É a vida de um homem, e a sua também, ele respondeu, com um sorriso enigmático. Sua reputação, sua ética
tudo em jogo. Você se sente viva, não é? Com essa adrenalina correndo nas veias. A tensão entre eles era palpável, densa como o ar daquela sala. O caso se tornava cada vez mais complexo, com reviravoltas que a faziam duvidar de tudo. E a cada visita, a linha entre a ética profissional e uma estranha atração por Daniel ficava mais tênue. Ele era perigoso, sim, mas também irresistível. Seu intelecto era uma arma e ele sabia como usá-la. Uma noite, após uma visita particularmente tensa, onde discutiram sobre um álibi duvidoso, Daniel a olhou com uma intensidade que a fez prender a respiração. Você confia em mim, Alice? Ele perguntou, usando seu primeiro nome pela primeira vez, e o som em seus lábios soou como um sussurro íntimo. Ela hesitou. Eu confio nos fatos, Daniel. Ele sorriu. Um sorriso que não alcançou os olhos. Os fatos são apenas a superfície. A verdade está no que está por baixo. E você sabe disso. Ele esticou a mão. E por um instante, ela pensou que ele tocaria dela. Mas ele apenas pousou a palma da mão na mesa, a poucos centímetros dos seus dedos, e a olhou nos olhos. A eletricidade entre eles era quase física. Pense na paixão. Alice, ele disse, a voz ainda um sussurro, naquela força irrefreável que nos consome. Você já sentiu algo assim? Alice sentiu um calor subir pelo pescoço. Ela sentia isso agora. Ele estava em sua cabeça, em seus pensamentos, e para sua surpresa e pavor, em seus desejos. Ela, a advogada inabalável, estava sendo abalada por um homem acusado de um crime brutal. Uma semana depois, a pressão do caso estava no auge. Ela precisava de um detalhe crucial para refutar uma nova evidência apresentada pela promotoria. Em vez de ir ao presídio, ela conseguiu uma permissão especial para encontrá-lo em uma sala reservada, com menos vigilância, para uma conversa mais confidencial. Era uma sala pequena, com uma mesa e 2 cadeiras, sem a divisória de vidro. Quando Daniel entrou, ele parecia diferente. Sem as algemas, com roupas mais casuais, ele exalava uma aura selvagem, quase indomável. Seus olhos a devoraram de uma forma mais intensa do que nunca. Ela sentiu o cheiro dele, menos algo amadeirado e másculo, que a atingiu em cheio. Doutora Ribeiro, que surpresa agradável, ele disse, seu sorriso se alargando. Sinta-se à vontade. Alice tentou focar no trabalho. Daniel, precisamos revisar aquele depoimento. Há uma inconsistência. Ele se sentou na cadeira à frente dela, a poucos centímetros. Seus joelhos quase se tocavam. Claro, Alice. Mas antes, quero te perguntar algo. Você acha que as pessoas são capazes de amar alguém que a sociedade condena? Alguém que é visto como um monstro? A pergunta a pegou desprevenida. Seu coração começou a bater mais rápido. Não vejo a relevância disso para o caso, Daniel. Mas ele sussurrou, inclinando-se ligeiramente. É sobre a verdade por trás das aparências. É sobre o que realmente nos atrai, o que nos consome. Você me defende porque acredita na minha inocência? Ou porque há algo mais? O olhar dele a penetrava. Ela sentiu o ar ficar pesado. Entre eles, ele era perigoso. E ela estava totalmente envolvida. Minha ética profissional é a única coisa que me move, Daniel. Ela mentiu, a voz ligeiramente trêmula. Ele riu baixinho, um som que a fez arrepiar. A ética é uma gaiola, Alice, e você está começando a sentir que ela está apertando. Ele esticou a mão e tocou delicadamente o pulso dela, seu polegar roçando a pele macia. Um choque elétrico percorreu o corpo de Alice. Ela tentou se afastar, mas não conseguiu. Aquele toque, suave e deliberado, a estava desarmando. Diga-me, Alice, ele continuou, sua voz ainda mais baixa, quase um ronronar. Você não sente essa atração, essa faísca entre nós, apesar de tudo? Seus olhos não saíam dos dela,
e ela sentiu como se estivesse sendo hipnotizada. Alice, a advogada fria e calculista, estava perdendo o controle. Seu corpo reagia ao dele de uma forma que ela nunca havia experimentado com nenhum homem. O Cairo dele a embriagava, o toque dele queimava sua pele. Ela se viu inclinando para ele, quase sem perceber. Não, ela sussurrou, uma mentira que mal conseguiu pronunciar. Ele sorriu, um sorriso sedutor e vitorioso. Seus olhos dizem o contrário, Alice. Sua respiração diz o contrário. Ele apertou levemente seu pulso e então deslizou a mão para o braço dela, subindo lentamente, sentindo a pele dela arrepiar. A tensão sexual era insuportável. Ele estava testando seus limites, manipulando-a, e ela estava se entregando. Quarendo Mase, a mão dele subiu para o ombro dela, e ele se inclinou ainda mais, até que seus lábios estivessem a milímetros dos dela. Você me deseja, Alice? Ele sussurrou, a voz rouca. Assim como eu te desejo. Você está tentando lutar contra isso, mas a verdade é que não se pode lutar contra o desejo. E então, ele a beijou. O beijo foi avassalador, faminto, com uma urgência que a consumiu. Ela sentiu os lábios dele contra os seus, quentes e exigentes. A ética profissional, a distância, as acusações, tudo se dissolveu naquele instante. Ela correspondeu com a mesma intensidade, suas mãos subindo para os cabelos dele, puxando-o para mais perto. O beijo se aprofundou, se tornando mais voraz, e ela sentiu a língua dele explorando a sua boca, um convite ao perigo que ela aceitava. Sem hesitar, seus corpos se apertaram, a mesa entre eles sendo um obstáculo insignificante. As mãos dele deslizaram para a cintura dela, apertando-a contra ele. Ela podia sentir o calor do corpo dele, a dureza dos seus músculos. Um gemido escapou de seus lábios, e ele aprofundou ainda mais o beijo, como se quisesse devorá-la. A camisa dele estava um pouco aberta, e ela sentiu a textura da pele dele sob seus dedos, forte e pulsante. Ele a inclinou levemente, e ela se viu quase deitada sobre a mesa, os olhos fechados, entregue àquele momento de pura e perigosa paixão. Ele a beijou no pescoço, sentindo o pulso dela acelerar. O desejo era uma onda avassaladora, e ela estava se afogando nela.